Então existem, olha, 6 grandes pilares da gestão do acidente. E a gente não queria fazer simplesmente uma apresentação explicando características normativas, mas estimulando as pessoas a fazerem certo e mostrando que tem como isso ser feito. O número 1, nós temos que atender normas regulamentadoras, normas técnicas. E um resumo que a gente pode dizer, a NR12 diz que o profissional que opera máquina e equipamento tem que estar capacitado. E quando a gente fala capacitado, é treinado de forma a entender como operar aquele equipamento e aquela máquina e de forma segura. E muitas empresas hoje estão mais preocupadas com o certificado do que o conteúdo da capacitação. E vai além, hein? Essa capacitação tem que abranger os mecânicos que vão fazer a instalação, manutenção. Também tem que ser pessoas competentes para fazer aquilo lá. Cumprir requisito legal é o primeiro passo. Primeiro, se eu cumpro o que a norma diz, a probabilidade de ocorrência de acidente reduz sensivelmente. E ainda, se acontecer um evento, você consegue diminuir as consequências. Inclusive, não a consequência só no trabalhador, mas as consequências legais, penais, cíveis. Porque se você não cumpre a norma, você já é antecipadamente culpado. Depois nós temos, para mim, um dos principais pilares, aquisição de máquinas seguras. Gente, o seu fornecedor, você tem que buscar no mercado empresas idôneas que tenham um retrospecto de bons serviços prestados. Como fazer isso? Consultando as estatísticas, consultando os teus parceiros que são clientes para saber como essa empresa se comporta, se ela tem suporte técnico, se tem rastreabilidade dos equipamentos. E hoje em dia, com o aquecimento da construção civil, a demanda por esses equipamentos aumentou absurdamente. E as empresas delegam a um departamento que não é técnico para adquirir o equipamento. Engenheiro não interfere, o técnico de segurança, o profissional do serviço não entra. Então, por isso, a sugestão que a gente tem hoje, né, Basílio, entreguem uma carta convite aos prováveis fornecedores, dizendo, olha, queremos um equipamento assim com requisitos normativos. Gente, se tem solda, essa solda tem que ser feita por um trabalhador certificado através de um supervisor certificado em solda. A gente comentou muito do parafuso, né? As pessoas não entendem a relevância de um parafuso que atende às características técnicas normativas. Eu estou falando que o parafuso ele tem que ter o passo, o tamanho, o diâmetro, mas ele tem que ter a resistência específica. Terceiro, treinamento e capacitação de verdade, efetivo, mostrando as boas práticas, o que não deve fazer, o que acontece se eu deixar de instalar os componentes de segurança ou violar a forma Podemos falar alguns comentários, né? Por exemplo, um operador de qualquer veículo de carga, gente, o ideal é que ele não trabalhe próximo do limite máximo de carga. Ele tem que trabalhar a 75%, 80% desse limite, que você aumenta a segurança, reduz a possibilidade de falha do equipamento. E eu vejo que nenhum curso fala isso. Então a capacitação tem que ser efetiva. E outra, né? Essa capacitação tem que levar em conta os requisitos do equipamento. Isso. Ele tem que ter ciência do manual. Aí o outro lá, inspeção e manutenção. Cara, é outro problema. Olha, na hora que eu escolhi mal a empresa, provavelmente essa manutenção não vai ser adequada. E, gente, se eu faço uma inspeção adequada, verificando equipamentos, dispositivos de segurança. Gente, no caso de uma torre de elevador, ela tem que ser fixada na estrutura do prédio. Gente, essa estrutura foi feita de forma adequada, usei o sistema de fixação adequado, eu faço um reaperto daquela porca, daquele parafuso. Gente, hoje foi comentado no nosso evento a importância da arruela. Gente, aquela arruela, ela existe porque ela aumenta a resistência, gente, e tem gente que não instala. Cara, é uma falha do teu fornecedor que não está especificado. E nós temos a local de trabalho seguro também. Se ela for um equipamento que está estático, tal, ela tem que estar num lugar fechado, seguro, porque se eu tiver um dispositivo de acionamento que pode fazer com que a máquina opere, eu tenho que pensar que esse equipamento tem que ter um dispositivo que não permita que um não autorizado use esse equipamento. Então, o bloqueio, o fechamento, o isolamento de uma parte, o bloqueio do quadro, do painel. Então, a existência também da botoeira de emergência, como ela tem que ser instalada, então é fundamental. E, por fim, a gente comentou sobre equipamento de proteção coletiva, os dispositivos, tanto elétricos, eletrônicos ou barreiras físicas que impedem o acesso à parte perigosa de máquina, o uso do EPI adequado e sinalização. A sinalização tem que ser muito bem dirigida e eu não posso exagerar na quantidade, ela tem que ser assertiva e muito clara para você observar, porque às vezes a gente vê 35 cartazes do lado de uma máquina, gente, ele é a mesma coisa que não tem nada, poluição visual. Aí aquilo não vira mais uma sinalização. Então vocês veem, nós temos 6 grandes
itens que, se eu cuidar deles, eu vou ter realmente uma redução da probabilidade de ocorrência de evento e a diminuição da consequência, ou seja, a magnitude da consequência. Tem o 7º item que eu nem coloquei, que é a avaliação de acidente. Gente, aconteceu um acidente com equipamento similar, eu tenho que ter acesso a essa avaliação para eu implementar medidas de segurança para que isso também não ocorra.